Gente, agora eu vou tratar de um assunto importante nesse final de ano. Demissão. Você sabe que a demissão tem rondado aí o cotidiano de profissionais e empresas no mundo atual. Se por um lado a organização exige bons resultados, comprometimento, pontualidade na entrega dos projetos, por outro, o colaborador cobra uma boa remuneração, espera reconhecimento pelo trabalho desenvolvido e, claro, sonha com o emprego ideal. Mas, afinal, quais os reais motivos que levam o funcionário a pedir demissão? E por que as empresas demitem? Quem esclarece agora todas as nossas dúvidas a respeito desse assunto é o escritor e consultor Eduardo Chiniachik. Eduardo, boa noite, prazer. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, viu? Oba. Também desmontou aí você, né? Pois a gente está se desmontando. Sexta-feira é assim, né, Edu? Já estamos desconstruindo, já começamos. Desconstruindo, já fazendo uma alusão aqui à música que acabamos de ouvir. Maravilhosa. Eduardo, prazer em recebê-lo de novo aqui, viu? Para mim é sempre um prazer e uma honra imensa estar com você e com todos que nos veem hoje. E um assunto que, de verdade, eu vejo que é uma preocupação real hoje, né? Principalmente daquelas pessoas que estão passando junto com o país dessa crise e das empresas, que muitas das vezes não veem opção e são obrigadas a demitir. Então, nesse tempo de alta rotatividade de profissionais, se a empresa, por exemplo, não der atenção especial aos colaboradores que se destacam e querem crescer na carreira, rapidamente ela pode inclusive perdê-los para o mercado. Como que a gente pode reverter, Eduardo, esse processo onde o mercado muitas das vezes rouba bons profissionais das nossas empresas? A sua reflexão, vamos começar com ela então. Em algum momento nós estamos perdendo o sentido. Então muitas vezes a gente vai ver as empresas trabalhando, dizendo assim, precisamos de resultados. Tá. E aí, em alguns momentos é assim, quais são as diretrizes? Quais são as referências? Qual é a nossa política? Quais são os parâmetros que a gente está usando? Então, se a gente levasse isso para a vida, muitas vezes a gente vai dizer, estamos indo para a depressão. Mas quando a gente leva isso para uma empresa, a gente vai ver que muitas vezes a empresa fala de um resultado, mas não encanta o cliente, não vai ao encontro do cliente. A gente fala de crise e normalmente na crise a gente vai ver que o pessoal coloca o pé no freio e para. Quando muitas vezes seria o momento de dizer, ok, então vamos pegar os nossos colaboradores e investir em capacitação, prepará-los para que eles possam retomar, fazer uma retomada no momento em que a crise der uma folga, nós entramos e começamos a crescer. Fazemos um trabalho de encantamento com os nossos clientes, uma satisfação. Quando a gente fala satisfação total, qualidade total, nós ainda estamos vivendo um momento extremamente dramático, onde profissionais, eles não estão capacitados para produzir o que eu digo assim, o encantamento, né, a satisfação. Então, assim, em algum momento as empresas, elas estão perdendo essa referência de o que é que nós precisamos fazer para que realmente a empresa trabalhe como o que nós acabamos de ver. Isso é, Ana Luísa e toda essa equipe maravilhosa. Se a gente fechasse os olhos e a gente só ouvisse, a gente sentiria o piano tocando, o violão tocando, a flauta tocando e a percussão tocando. Uma harmonia completa, é isso que quer dizer? É uma harmonia, onde tem uma referência, mas tem uma harmonia entre todos. Tá. E é esse momento que a gente diz assim, quando a empresa oferece isso, nós vamos ver que nesse momento os talentos não querem abrir mão de uma empresa que tenha essa harmonia, que tenha algo a mais para oferecer a eles. E é esse momento que muitas empresas só estão oferecendo emprego e nada mais. Sim. O sentido e o significado. Né? O que você falou assim, olha para o lado e diz assim, eu te amo. Né? Olha para o seu filho e diz, eu te amo. Agora, olhe para o seu lado e diga assim, nossa, eu te respeito, eu te admiro e realmente eu quero que você cresça e que você realize todos os seus sonhos no trabalho. E muitas vezes a gente vai ver que isso não está acontecendo. É verdade. Bom, então, acho que você responde já a pergunta que eu ia fazer para você.
se as demissões também estão diretamente ligadas à questão da motivação. Porque falta também a motivação a partir do próprio colaborador e, posteriormente, de todo o ambiente de trabalho. As motivações têm ficado cada vez mais enfraquecidas, não é não, Eduardo? Tem. O sentido e o significado do para quê eu estou fazendo o que eu faço. A sua reflexão foi muito linda no momento em que a gente para fazer essa reflexão. Eu estou feliz fazendo o que eu faço, porque em alguns momentos eu faço o que eu escolhi fazer, mas eu não faço com felicidade, com amor no coração, com paixão no coração. Então, é um momento em que eu permito que as interferências que estão acontecendo tirem de mim o sentido e o significado daquilo que eu escolhi fazer. Então, por um momento, quando a gente está ouvindo, a gente percebe uma coisa que é assim, quase que dá para tocar a paixão, quase que dá para tocar a felicidade. Acho que nós vamos ter uma outra oportunidade para ver quando a Ana dá uma olhadinha para o lado e aí parece que tem aquele olhar de cumplicidade. Aquele momento em que a gente diz assim, é isso que nós merecemos, não só para a vida, porque o nosso trabalho também é vida. Já que nós estamos na Rede Vida, a gente está falando de um contexto onde efetivamente assim, a pergunta é, o que é que está faltando para que eu me sinta feliz fazendo o que eu faço? Qual é o sentido? Uma sintonia, né? E aí, por um momento, o que motiva, muitas vezes, não é a remuneração. Eu conheço profissionais talentosos que abriram mão de salários gigantescos para trabalhar exatamente fazendo o que a Ana faz, cuidando de crianças. Em algum momento essa paixão, mas essa paixão também por envolver outras pessoas a se apaixonarem por algo que nos apaixona. Então, é esse sentido que nós começamos a encontrar na nossa vida. Qual é o sentido maior de fazer o que eu faço? Às vezes, a gente vai ver que tem pais que acordam de manhã e tem um sentido. Todos os dias, quando eu pego o primeiro ônibus, eu estou mais perto de levar os meus filhos para terminar a faculdade. Tá. E assim, qual é o sentido maior daquilo que eu estou fazendo? Assim, é lindo você ver uma pessoa que acorda, às vezes pega 3 ônibus e chega no trabalho com um sorriso fantástico, lindo, e aí parece que ela é a alma da empresa. E aí você diz, você tem motivo? Depois de 3 ônibus, um aperto, sai, aperto aqui, aperto lá. E aí você fala, tem. Porque hoje eu estou mais próximo de viver o resultado que eu sempre sonhei. E é isso que muitas vezes a gente diz, é viver com a gratidão no coração. Estar grato de todos os dias que Deus te deu de presente. É esse sentido maior, esse sentido de grandiosidade para aquilo que você faz. Você está gostando desse papo, né? Eu também estou gostando, nós vamos continuar daqui a pouquinho e eu quero falar sobre o relacionamento entre os colaboradores e os superiores. Pode ser? Daqui a pouquinho, fica por aí que eu vou dar um recadinho, olha só, vem aqui comigo, olha só. Muito bem, bom, a gente vai continuar esse papo aqui a respeito do trabalho, principalmente da questão das demissões, mas você sabe que tem pesquisas, Eduardo, que algumas corporações mostram que um dos principais motivos para a saída dos colaboradores é justamente o relacionamento, né, entre eles e os seus superiores. Eles se demitem dos chefes, mas não da organização, não é? Por que acontece esse tipo de problema no ambiente? Eu costumo dizer que o profissional, ele entra por causa da organização. Tá. E ele sai por causa dos seus chefes, dos seus líderes. Por que um filho sai de casa? Por que um casamento acaba?
Porque por um momento, né, assim, a outra pessoa deixou de ter o mesmo compromisso que tinha ao iniciar. Então, quando um pai para de exercer o compromisso que ele tinha com o filho, esse filho vai embora. É assim, no momento em que eu paro de viver o compromisso naquele relacionamento, o relacionamento não existe mais. Quando você vê um profissional, e aí eu digo assim, muitas vezes, assim, eu vejo líderes fazendo uma coisa que é o desrespeito. Ele não se respeita, ele não respeita o seu tempo, o seu ritmo, a sua vida, a sua família, e ele exige, de alguma forma, que o seu colaborador faça a mesma coisa. E essa relação de desrespeito, ela começa a existir. Então é um momento em que começa a haver uma cobrança, uma exigência, mas muitas vezes, como um pai despreparado, ele exige do seu filho algo que ele ainda não está pronto para oferecer. Então é aquele momento em que a gente vai ver, né, assim, muitos líderes, quando você pergunta, o que você é excelente? Ah, eu sou excelente, né, em fazer isso, ok. Se você tivesse que replicar, ensinar para alguém aquilo que você faz, qual é o seu método? E aí muitas vezes a pessoa, ela não tem uma organização mental de dizer, primeiro você vai fazer isso, depois você vai fazer isso, depois você vai fazer isso. Então, os melhores executivos, os melhores chefes, são exatamente essas pessoas que têm uma organização mental muito clara do que é que faz com que ele seja excelente, que faça com que todos os seus colaboradores saibam exatamente o primeiro passo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. E é esse momento em que parece que todos estão vivendo exatamente uma relação harmônica, respeitosa, de valorização. E é esse momento em que esse colaborador, ele se sente evoluindo, ele sente que o seu talento está crescendo, porque alguém se tornou o seu mentor, alguém se tornou um tutor que o ajuda a crescer, a evoluir profissionalmente. Então, é esse momento que a gente vai ver a diferença entre um chefe que simplesmente fica exigindo e, principalmente, não cumpre o compromisso de respeitar o seu colaborador e fazê-lo crescer. E aí a gente vai pegar um profissional que sabe exatamente, ele tem muito claro para si o que faz com que ele seja talentoso e ajuda a replicar isso e a ensinar e a fazer com que os seus colaboradores fiquem encantados, assim, como um discípulo diante de um mestre, né? E aí esteja sedento todos os dias para ir ao encontro desse mestre. Então é esse momento que a gente diz assim, quando a relação é de crescimento, com toda certeza, a gente vai ver como os profissionais, eles vão se aproximando, se aglutinando, como borboletinha de verão junto da luz. Então é esse momento. Alguém apagou a luz, as borboletinhas vão todas embora. Tem luz, tem uma unidade. Agora, eu quero aproveitar isso que você está falando, porque a gente sabe que muitas das vezes a demissão é inevitável, né? Por N motivos, né? A gente já elencou alguns aqui, mas outros, muitas das vezes o corte é necessário, ou o departamento que a pessoa trabalha, de repente foi fechado e não há mais atividade naquele departamento. Agora, encerrar determinados ciclos na vida, para a gente começar outros, por que é tão importante, hein, Eduardo? Deixa eu voltar um pouquinho antes. Um grande equívoco de todos os profissionais é acreditar que a responsabilidade do crescimento e da manutenção do emprego é da empresa. Tá. Então eu digo assim, ok,
se o Instituto manter o meu trabalho, se o Instituto investir em mim, se o Instituto... E aí a pergunta é, qual é o próximo passo? Qual é a próxima onda? Qual é o próximo nível que você está trabalhando? Porque em algum momento a gente diz assim, a empresa fechou uma área, mas aí tem uma outra pergunta. Nesse momento, a empresa chegou num patamar que já se tornou limitante. Eu preciso alçar voos maiores. Então, é esse momento em que a responsabilidade do profissional sobre a sua trajetória, sobre a sua vida. Então, é esse momento em que esse profissional, por exemplo, Ana Luísa e Eric foram fazer o que em Salzburgo? Né? A gente vai dizer, para quê? Né? Você fala assim, porque pelo simples motivo de se tornar melhor do que eles eram. Então, o que eles trouxeram de Salzburgo? Talvez simplesmente um sentimento. Hoje, nós somos melhores do que nós fomos ontem. E hoje, nós temos um compromisso de que amanhã nós vamos ser melhor do que hoje. Então, é esse compromisso que faz com que a nossa vida não entre em estagnação. É esse momento que parece que todos os dias eu tenho um compromisso com o novo, mas principalmente com esse sentimento de o que você está fazendo hoje para tornar a sua vida mais grandiosa. Talvez essa seja a pergunta que quando a gente, né, quando veio o convite, fala assim, como evitar uma demissão? Continue ouvindo esse grupo e você vai ver. Brilhe, seja especial, seja uma pessoa fantástica, mas jamais se acomode. Jamais pare de querer mais de si e de querer mais da vida. De aprimorar, né? Tem que aprimorar, Exato. tem que criar novidades. Olha, nós vamos continuar esse papo daqui a pouquinho e já eu quero falar sobre o tempo. Podemos falar? Muito bem, continuamos falando aqui com Eduardo Chiniachik, com essa verdadeira aula que estamos tendo nessa noite. Eu falei que ia falar sobre tempo, não é isso? Oba. O tempo. Bom, a gente sabe que as pessoas muitas das vezes, nas fases da vida, perdem noção um pouquinho do tempo, né? Isso que você falava agora há pouco de aprimorar-se, de buscar, né, novos meios. A gente vê que a informática, tomando ela como exemplo, né? Há um tempo atrás, se pegar 10 anos atrás a informática, quem pensaria que a gente teria há 10 anos atrás esse aparelhinho chamado smartphone na mão, que é um computador, não é? E hoje nós temos, e ela parece que é imprescindível para para a nossa comunicação, por exemplo. Como que a gente pode administrar bem o tempo nessa situação em que muitas vezes a gente encontra pressão, prazo curto, ansiedade e o vilão maior, acho que na minha opinião de todos, o estresse? Fábio, é um vilão. Nós perdemos em torno de 30% da nossa produtividade só o hábito de ficar controlando se chegou e-mail novo. Isso sabe essa coisa que você deixa o e-mail e aí você vai lá, dá uma controladinha se chegou, e aí essa coisa, né, de junta mais as mensagenzinhas, os torpedos. Então, quando a gente vai olhando, 30% do nosso tempo produtivo nós gastamos em algo que não é essencial. Então, tem uma coisa que muitas vezes eu costumo dizer, não é quanto tempo você tem, mas é o que você vai fazer com o tempo que você tem. Então, em algum momento, nós começamos a fazer uma coisa que é assim, damos prioridade a algumas coisas que não têm essa prioridade. Então, por exemplo, para você que está agora nos vendo, em algum momento você já disse essa frase, estou sem tempo, para o seu filho, para a sua filha. Porque em algum momento a gente vai dizer, eu estou com tempo para assistir um monte de coisas, para passar bastante tempo na frente da TV, mas eu estou sem tempo. Então, assim, a relação de prioridades, como em algum momento, assim, para as pessoas que estão se sentindo muito sem tempo, pare e escreva o que você tem para fazer, que são urgentes
e que você pode deixar. Por um momento você diz assim, isso tem que ser feito agora, nesse momento, já. E essas coisas eu posso deixar para amanhã ou para depois da manhã, mas tem coisas que são urgentes. E trabalhe exatamente sobre esse grau de urgência e de prioridade. Então, por exemplo, eu sempre vou dizer, a minha família é urgente. Então, assim, tenho trabalho, mas o tempo da família é prioridade. Então, é um momento que eu digo assim, de manhã, quando eu acordo, eu tenho uma prioridade. Eu vou escrever, eu tenho sempre os meus artigos que eu tenho para entregar, então, pela manhã, a primeira coisa que eu faço é sento no computador. Então, eu normalmente acordo 5h30, 6 horas, então é um horário que eu estou super tranquilo em casa. Ok, nesse momento, 7h30 eu vou fazer café. Então, eu já vou preparar o café. Então, assim, o café da manhã sou eu que preparo quando eu estou em casa. Então, assim, esses momentos em que eu digo assim, tempo não é quanto tempo que você tem. Se você tiver 5 minutos, se pergunte qual é a prioridade que eu tenho para esses 5 minutos agora. Se a gente tiver 5 minutos quando voltar para casa, qual é a prioridade? Não é falar que está sem tempo, mas é nos 5 minutos, faça uma coisa grandiosa. E permita que o seu tempo seja comprometido com coisas grandiosas e não com justificativas ordinárias, que não leva ninguém a uma vida extraordinária. Isso é muito fácil a gente ficar o tempo todo dizendo, estou sem tempo. Mas eu costumo dizer, se a vida de alguém dependesse do seu tempo, com toda certeza, ele se tornaria 48 horas. Em um dia, teria 48 horas. Por quê? Porque você estabeleceu que tem prioridade para cada momento do seu dia. E é isso que faz com que, por um momento, para você, quando a gente está apaixonado, às vezes a gente não tem tempo, mas a gente multiplica o tempo. E a gente arruma um tempo para encontrar a pessoa. Às vezes a gente vai pegar 2 ônibus, um metrô, vai dar a volta ao mundo, mas a gente consegue arrumar esse tempo. É verdade. Então, por um momento faça a sua vida valer. Cada instante que você tiver. Eu gosto de pensar isso, né? Que assim, cada dia que a gente acorda é um presente. Então, faça com que esse dia valha exatamente o presente que você ganhou. Né? Isso não jogue fora esse dia. Permita que ele seja grandioso como a sua vida merece que seja. E é esse momento que a gente vai olhar e vai dizer assim, ok, eu tenho as prioridades, mas todas essas prioridades, ela tem uma prioridade maior, que é o propósito maior da minha vida. Isso quanto mais rápido você definir qual é o propósito da sua vida, você vai perceber que todas as prioridades do seu dia vão se tornar convergentes e vai te conduzir exatamente a esse propósito maior, que é a vida. Gente, não dá vontade de parar. Pelo amor de Deus, você tem que vir mais vezes aqui no nosso programa, Eduardo Chiniachik. Muito obrigado, meu irmão, por ter vindo, viu? Muito obrigado. Foi um prazer imenso tê-lo aqui.